Gustavo Rocha, licenciado pela Faculdade de Economia do Porto, é um gestor que, tendo já passado por alguns grandes grupos empresariais, tomou a decisão de abrir a sua própria marca imobiliária. Hoje estaremos à conversa sobre os desafios desta área para os seus profissionais, os consultores. Boa tarde, Gustavo. Obrigada por esta possibilidade de podermos conversar um pouco sobre a sua profissão. Eu começava por lhe perguntar, como não pode deixar de ser, porque é que decidiu então criar a sua empresa? Boa tarde, Sara. Desde já quero agradecer pelo convite à Valor Magazine e à Sara e dizer que é um gosto estar aqui, poder conversar e passar a experiência e aquilo que é a identidade da SOU e das pessoas que trabalham lá. A empresa, como é que a empresa foi criada? Eu basicamente estou ligado à gestão já desde muito cedo que me comecei a interessar por empresas, pela parte mesmo prática de negócios. Depois, quando comecei no mercado de trabalho, quis ter rendimentos adicionais, então comecei a investir em imobiliário. Depois de 2 anos a poupar praticamente o meu salário todo, decidi comprar o primeiro apartamento para investimento. Passado 1 ano comprei o segundo e depois ingressei numa empresa do ramo imobiliário. Foi coincidência, mas correu bem, adorei. E estava lá na empresa já, portanto já estava muito por dentro daquilo que eram os impostos no imobiliário, crédito, a parte de perceber porque é que um negócio é viável ou não. Chegou um momento que estava com a minha namorada e ela tinha entrado numa imobiliária, portanto as imobiliárias, regra geral, não têm um salário base, têm comissões, e ela disse-me: Gustavo, eu adoro o ramo, gosto muito de trabalhar aqui, gosto das pessoas, gosto do setor em si, mas eu preciso de uma base para os próximos meses para conseguir sustentar-me. E eu disse assim: ok, então Vitória, faz as contas e diz-me, porque eu abri uma empresa, pronto, e tu vais trabalhar lá. Pronto. Não foi este motivo, aliado também a uma ajuda que eu tive muito grande do meu pai, porque ele é militar, está na reserva, então eu vi aqui também um apoio muito bom, ter uma pessoa em quem eu podia confiar a 100%, tanto a nível de confiar como a nível de qualidade de trabalho, e que eu sabia que me ia fazer uma parte do trabalho que eu não gosto de fazer, que é a parte processual. Portanto, aquilo que eu gosto é a parte comercial, e eu sabia que lhe podia entregar a parte processual e estar só a apoiar e a resolver algumas coisas que ficava bem entregue. E, portanto, isto foi o que despolutou a criação, assim, de repente, da SOU. E também porque o mercado imobiliário, não só por causa disto que a Vitória disse, mas porque eu, quando comprei os apartamentos, detectei que havia aqui uma falha do setor em geral. Achei que, quando eu estava a ser acompanhado, mesmo quando me dirigia às empresas a perguntar por imóveis, percebi que as pessoas não estavam preparadas. Faz parte também um bocado do setor. Eu, agora que estou por dentro, entendo. No entanto, nós aqui na Saúde tentamos fazer diferente, é esse o objetivo. Portanto, quer seja a nível de formações, quer seja a nível de olhar para os processos constantemente e perceber como é que nós podemos fazer melhor todos os dias. É um bocadinho isso também, daí também o nosso slogan Do It Better, tem a ver um bocadinho com isso, que é o investimento composto de nós olharmos para uma coisa e estarmos constantemente a melhorar, e tem corrido muito bem, e portanto agora é continuar o caminho que está a ir bastante bem. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Gustavo, eu tenho aqui uma pergunta que é composta, também ela, digamos assim, e tem aqui dois lados. Uma delas é a questão das principais desvantagens para um consultor que queira efetivamente fazer vida, fazer profissão dentro da área imobiliária. E depois, como não pode deixar de ser, e aliás o Gustavo até falou aí de uma das principais dificuldades, pelo menos a meu ver, existem, obviamente, dificuldades nesta área também para um consultor, nomeadamente a questão do salário, por exemplo, de não haver salário base. E eu gostava de ouvir, então, sobre estes dois pontos relacionados com a vida de um consultor. As principais vantagens e as principais desvantagens, ou as principais dificuldades que existem quando alguém quer, então, entrar nesta área. Ok, muito bem. Assim, eu, em primeiro lugar,
Eu tenho efetivamente orgulho de poder estar a criar empregos em que a remuneração depende da produção da pessoa, ok? Porque assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu senti uma coisa, que havia um gap pequeno entre remuneração de bons profissionais e de profissionais médios. Certo. Okay? Vamos assim dizer. Não é que as pessoas obviamente têm que ter um nível de vida adequado, mas eu vi muita gente em empresas excelentes e que eu acho que a nível de remuneração não acompanhava o suficiente. Certo. Ok? E portanto eu acho que este trabalho tem uma grande vantagem, que é exatamente essa. Não vou dizer que o rendimento é ilimitado, porque isso também não faz sentido, mas um bom profissional no ramo imobiliário, em primeiro lugar, pode ter remunerações muito acima da média. Obviamente que não as vai ter no primeiro, segundo ou terceiro ano, é uma construção, mas isso é como qualquer negócio. Um empresário também, quando abre um negócio, de início vai trabalhar muito mais do que aquilo que vai receber, vai chegar a um ponto em que vai receber muito mais do que aquilo que está a fazer. E isso, o consultor imobiliário é exatamente a mesma coisa. Ele entra numa profissão em que, agora tem aqui uma desvantagem, que é, ele tem que estar confortável para aguentar 3, 4 meses sem faturar. Isto eu digo sempre, porque quando faço uma entrevista e a pessoa diz que me precisa de faturar naquele mês, eu digo, então isto não é o trabalho certo para ti. Porque ia estar a enganar a pessoa e a pessoa ia estar a criar falsas expectativas e a criar imensa pressão e ia distorcer as coisas completamente. Portanto, a pessoa tem que ter alguns meses assegurados e a partir daí pode trabalhar sobre uma base brutal. Pronto, agora, obviamente que depois aqui tem a questão que é um bom consultor pode ter remunerações incríveis, um consultor que não seja tão bom ou que ainda não seja tão bom não vai ter resultados, obviamente, tão bons e que podem não ser suficientes para a expectativa dele. Pronto. A vantagem que nós temos aqui é que as oportunidades são praticamente infinitas, porque assim, obviamente nós temos a nossa palavra e isso aí nós não podemos falhar, porque senão a partir daí está tudo perdido, mas nós podemos errar e melhorar constantemente. E eu acho que é um mercado que permite isso. Nós aqui não há chefes formais, não é? Há líderes que vão direcionando e vão ajudando, mas se a pessoa errar, é sentar com a pessoa, perceber o que é que a pessoa fez mal e voltar a repetir. Isto vezes e vezes sem conta e, portanto, permite à pessoa ir-se desenvolvendo. E, obrigatoriamente, ao acompanhar este desenvolvimento, vai-se acompanhar, estamos aqui a falar diretamente, a remuneração. Isto é uma coisa. Portanto, eu não vejo a questão de não ter um salário base como um ponto negativo. Okay? Vejo como um ponto positivo para quem realmente quer. Profissionais do ramo imobiliário, consultores mesmo, e consultor não é mostrar uma casa, consultor é perceber, lá está, como já falamos, de crédito, perceber de impostos, é saber assessorar, saber criar transparência e dar informação a tudo, criar confiança à pessoa que está à nossa frente, vão ter resultados excepcionais. Portanto, isto aqui é um facto, ok? Há consultores com resultados mesmo muito, muito bons, e eu gosto de estar no mercado em que olho para alguém que está na mesma posição do que eu, e eu penso, aquela pessoa tem exatamente as condições que eu tenho e tem aquele nível, então é possível. E isto em muitos sítios não acontece. Nós estivermos numa empresa com salário base, se o meu chefe ganha 2.000, eu não posso pensar que vou ganhar 5.000, por exemplo. Mas nós aqui neste mercado temos gente que realmente tem remunerações muito boas. Isto é a primeira coisa. Aliado a isto, vem outra situação que para mim também paga muitos salários entre aspas, que é a questão da flexibilidade. É uma coisa que a gente sabe. Aqui, regra geral, na SOU, não há obrigatoriedade de horários, por exemplo, e no setor em geral não há. Isto aqui é uma coisa que eu acho que é incrível, porque vamos supor que tenho filhos e que o meu filho um dia às 10 da manhã vai ter uma apresentação na escola. Um consultor imobiliário, à partida, vai poder ir. Muito, não vou dizer que é muito facilmente, mas a probabilidade dele poder ir é muito maior do que um trabalhador normal. Pode fazer a agenda dele, não é? Exatamente, se ele tiver uma visita, ele pode naquele dia realocar, não tem problema nenhum, isso não há problema, vai antes, vai depois, mas ele realmente sente que tem controle do seu tempo. Isto aqui é uma coisa que eu acho que não tem preço. Agora, muitas vezes, e entra aqui também a parte negativa da profissão, que é,
que está intrínseco ao ser humano, que é muitas vezes a pessoa acha que por ter horários flexíveis vai trabalhar 3 ou 4 horas e receber o que uma pessoa de um trabalho normal de 8 horas recebe. Isso também não vai acontecer, não é? Portanto, o nível de remuneração obrigatoriamente é proporcional ao nível de esforço. Pronto, isto aqui são duas premissas que têm de acontecer e, portanto, o mercado imobiliário tem esta característica, que é a flexibilidade de horários é uma coisa incrível, no entanto tem que ser percebido que flexibilidade de horários não é trabalhar poucas horas, é trabalhar as mesmas horas ou mais, mas não trabalho sexta à tarde, trabalho sábado de manhã, por exemplo, ou depois amanhã acordo às 10 da manhã porque ontem acabei de trabalhar às 9 da noite, tive visitas ou tive reuniões, por exemplo. Mas acho que realmente isto aqui é muito interessante, que as pessoas conseguem realmente gerir o seu tempo. Depois, dificuldades que os consultores sentem diariamente, que nós sentimos, é a falta de credibilidade da profissão para o mercado. E isto prende-se, lá está, a meu ver, com esta questão que também já disse, com falta de preparação do mercado em si para formar as pessoas. Eu acho que o ponto essencial de uma empresa de serviços, não é? É formação. E isto é uma coisa que eu senti imenso aqui na empresa. Nós implementamos, não foi há muito tempo, foi há cerca de 2 meses, formações semanais. Não tínhamos a formação inicial, depois íamos sentando com pessoas lado a lado e íamos acompanhando. Mas a formação, por exemplo, semanal, e a formação pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser formações mais pequenas e depois uma maior, é uma coisa que muda completamente o resultado das pessoas. E eu até achei que a formação podia não ser assim muito bem-vinda, às vezes ser uma coisa mais teórica, também tentamos intercalar, mas as pessoas sentem-se sempre muito agradecidas por isso. E realmente funciona. Acho que é muito gratificante. Nós estamos a dar uma formação, depois vamos para o terreno com a pessoa, ou com os consultores, e eles aplicam aquilo e resulta. E então, eu acho, isto é o que eu tenho sentido aqui no mercado, mas tal como eu já disse, é uma prática que estamos a ter agora, formações semanais, há várias empresas que têm isso, eu acho que é uma ótima prática, mas que realmente fazem toda a diferença. Portanto, acho que é um ponto fulcral, e portanto, a nível de dificuldades, é isso, é necessário criar confiança nos clientes, porque os clientes já vêm ter connosco, ou às vezes nós vamos ter com eles, e eles estão com um bocado de pé atrás. Então nós temos que provar o nosso valor. É diferente de termos uma marca, por exemplo, vamos supor que eu vou à Ferrari, né? Eu já sei, a Ferrari já tem um nível, nós aqui temos um nível para baixo. Então nós temos que mostrar ao proprietário, primeiro, que sabemos mais do que ele, não é? E que depois ele pode confiar em nós. São estas duas coisas que é preciso passar. Pronto, e é um trabalho que eu acho que é um trabalho simples, mas que é difícil. Isto é simples porque há formas que já funcionam há muitos anos de trabalho, que é o que é, ir para a rua, falar com pessoas, que é o dia-a-dia do consultor imobiliário, e só que é difícil porquê? Porque é muito difícil levar muitos nãos consecutivamente, não é? Portanto, apesar de ser uma tarefa ou tarefas simples e que lá está, nós podemos ir complementando com o passar do tempo, é difícil porque nós estamos a ligar para 100 pessoas e ouvir 100 nãos seguidos, ou estamos a abordar pessoas na rua e ninguém tem imóveis para vender, ninguém conhece ninguém, é efetivamente complicado. Agora, eu acho que é uma profissão para quem realmente tiver interesse em sair do mercado tradicional, vamos chamar assim, e a meu ver também, vou usar aqui uma palavra, que assumir um bocado de controle da sua vida, porque eu acredito nisso. Eu acredito que nós numa empresa tradicional temos menos controle do que num negócio deste género, porque, por exemplo, um consultor, isto são números, um consultor, se ele quiser, vamos supor, faturar mais no mês seguinte ou passado 2 meses, ele só tem que trabalhar mais horas. É assim, porque é uma questão de números. Eu não acredito muito em sorte, ok? É uma questão de falar com pessoas e depois também de ir aperfeiçoando, obviamente, o trabalho e sermos cada vez mais produtivos. Mas acredito que é uma forma das pessoas poderem efetivamente ter um controle, tal como eu já disse, tanto a nível de remuneração como a nível de tempo. Acho que é uma
é uma abordagem diferente àquilo que se está habituado, não é para toda a gente, porque realmente é preciso ter a mentalidade certa, não é para todos. Não estou a dizer que o mercado tradicional é mau, longe disso, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que é uma opção que muitas vezes é desvalorizada e que não é bem assim, até porque nós vemos nesta profissão, temos gente de todas as bases académicas e que são excelentes profissionais e que também teriam o seu lugar no mercado de trabalho e também seriam excelentes profissionais e optam por esta profissão, lá está, pelo que eu disse, porque não têm que pedir aumentos às FIAs ou não têm que estar à espera de aumentos e têm flexibilidade do tempo, que isto aqui é uma coisa que eu acho que é cada vez mais importante e que as gerações mais novas cada vez dão mais valor, não é? Não ter que se deslocar sempre ao local de trabalho, ser também um trabalho que não é mecânico, nós estamos constantemente a falar com pessoas diferentes, a conhecer pessoas diferentes, e lá está, e permite-nos ir construindo a nossa carreira, porque automaticamente, se eu em 2022 fizer um determinado trabalho, se eu em 2023 fizer o mesmo trabalho, a probabilidade de eu ter uma remuneração superior é grande, porque eu já tenho uma base feita, já vou ter referenciações e depois entrar aqui numa bola de neve que é interessante. Agora, obviamente, é preciso a pessoa cumprir com aquilo que diz, dizer que vai ligar ao cliente e efetivamente ligar, estar organizado e, obviamente, ter uma empresa por trás que apoie, não é? Que forme, que responda aos processos, que desbloqueie processos, que se sente e que literalmente ande ao lado da pessoa a mostrar como é que o caminho é feito constantemente. Acho que é um bocadinho isso. Não sei se respondi aqui Não, à sim, questão. perfeitamente, perfeitamente. Aliás, ficou perfeitamente, a informação ficou clara, aliás, para quem queira efetivamente entrar neste mundo do imobiliário e fazer da consultoria imobiliária a sua profissão. A mim, Gustavo, resta-me agradecer este tempinho que pudemos estar aqui à conversa, a esclarecer as pessoas. Quanto a si que nos acompanha, a Soul Real Estate estará presente na edição da Valor Magazine de fevereiro, que estará nas bancas no dia 5, não perca. Aproveite e vá também a www.valormagazine.pt e descubra todos os conteúdos que estão no nosso site totalmente disponíveis para si. Obrigada.